A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Éder, da Assembleia de Deus Cristo Reina, na cidade de Brodowski, onde estou lá com o meu companheiro na fé, Bispo Rodrigo Furlan. E eu quero trazer aqui um esclarecimento aí da palavra de Deus, de um debates, né? Que muitas das vezes nós acompanhamos aí. E gostaria de trazer à luz da Bíblia, né? Como eu vejo muitas das vezes determinados assuntos e debates, tá? Como eu vou deixar aí para vocês, o debate foi sobre o movimento neopentecostal, saudável ou prejudicial à igreja, né? Quando nós falamos de neopentecostalismo, nós falamos muitas das vezes dessas igrejas que são conhecidas com a teologia da prosperidade. Ou também, hoje em dia, tem muitas outras igrejas aí pregando progressismo do evangelho, né? Mas eu quero me atentar mais a essas igrejas conhecidas como Igreja Universal, da Graça, Mundial, né, outras igrejas que estão surgindo aí derivado desses movimentos, né, que diz que se chegou no Brasil na década de 1970 por McAllister, né, e assim foi se difundindo aí pelo Brasil conforme foi surgindo essas determinadas igrejas, tá? Então, primeira coisa, antes de eu falar algo de mim, eu quero fazer uma leitura em 1 Filipenses, capítulo 1, versículo do 15 ao 9. Diz assim, ó, palavra de Deus, tá? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Isso o apóstolo Paulo falando sobre as questões da contribuição para o evangelho. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar a aflição às minhas cadeias. Aí o versículo 18 tem uma pergunta, mas que importa? Contanto que Cristo de qualquer modo seja anunciado ou por pretexto ou de verdade. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Pois sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, aqui Paulo dando a entender que nas igrejas, ali no contexto, né, que muitos pregavam o evangelho por porfia, por contenda ou por discórdia, e ele falando que isso importa, contando que Cristo, ele seja o quê? Anunciado. Em Romanos, capítulo 14, a palavra de Deus diz assim, sobre a tolerância na fé para com os fracos na fé. Deixa eu fazer uma leitura aqui, ó. Ora, quanto que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco e come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o teu servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está de pé ou caia, e estará firme, pois poderoso é Deus para afirmar. Então é um contexto baseado lá em 1 Coríntios 8 sobre as questões de comidas oferecidas, sacrificadas a ídolos, né? Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então, fazendo a questão, aí já levando, dando um exemplo, expandindo essa questão. Aquele que faz caso do dia para o Senhor e faz. Aquele que come o Senhor para com o Senhor come, pois dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Então, se come, não come, comida oferecida sacrificada, dá graças a Deus. Pois nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morreremos. De sorte que vivamos para morramos, somos todos do Senhor. Pois para isso Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor de todos os mortos como dos vivos. Pois tu, por que julgas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus.
de modo que cada um de nós dará conta de a si mesmo. Então, fazendo essa questão, muitos ligam com 1 Coríntios 8 sobre as questões de sacrifício aos ídolos aí, né? E falando sobre por que julga os irmãos, uns têm fé para comer carne, uns têm fé para comer vegetais e legumes, e assim sucessivamente, né? Então, baseado aqui nesses dois contextos que eu peguei, qual que é a minha opinião acerca disso? De fato, nós vemos que nos movimentos neopentecostais, vários líderes aí, não vou citar aqui nome nenhum, só falei o nome das igrejas, eles abusam de fato sim, né, na pregação do evangelho. Nós temos aí vários vídeos na internet de um líder, né, zombando das questões, ensinando como pedir dinheiro para o povo. Nós vemos aí negócio de tijolo, né, de martelo, né, de a pessoa se faz a doação, ela recebe tal situações. Nós sabemos que muitas das vezes é pegado alguns versículos, né, que extraído, né, extrativista, pega um versículo ali sem hermenêutica nenhuma para estar, né, explorando essa questão da prosperidade. Então nós sabemos sim que nesse meio neopentecostal existem muitas coisas que denigrem a Bíblia, falando do Evangelho de Cristo. Sabemos disso. Porém, eu quero fazer uma ressalva, e já vou deixar bem claro aqui a minha posição, que o neopentecostal é saudável sim, tá, para a pregação do Evangelho, até baseado no que foi lido aqui, até baseado sobre as questões também que eu acredito que vai chegar o dia da colheita, onde o Senhor vai separar o joio do trigo, que em vários outros lugares também isso acontece. Não quero usar dos erros de outros lugares, de outros movimentos, para justificar os erros do neopentecostalismo. Não, não é isso. O que eu quero deixar claro aqui e evidente, que todas as igrejas é feito por homens. E algumas igrejas, principalmente as pentecostais, elas acabam julgando muito que eles procuram andar mais na retidão que qualquer outra igreja. Eu quero dizer que seja pecado grande ou pecado pequeno, também é pecado. Tá? Nós estamos vivendo um movimento agora, de um assunto de pastor lá da Assembleia de Deus de Curitiba, que houve um rombo de 3 milhões na igreja. Ah, mas é menor os casos. Não importa se é menor ou se é maior. O que eu quero deixar claro é que em todos os lugares, todas as igrejas têm as suas deficiências, né? E quando eu vejo aí alguém falando ou atacando as igrejas neopentecostais, eu acho que nós devemos pautar também o que elas têm de bom. Antes de eu pautar, eu quero fazer um adendo aqui, fazendo uma comparação, não estou defendendo, mas uma comparação como, às vezes as pessoas falam sem conhecimento. A pessoa nunca foi na igreja, nunca participou, fala de pesquisa na internet. Então, isso eu gosto de deixar claro, porque Deus me permitiu, eu sou participante de algumas igrejas, faço parte hoje das igrejas, das liturgias da Assembleia de Deus, passei por igrejas neopentecostais, recebi pessoas aqui na minha casa para falar sobre estudos de outras religiões. Então eu gosto de falar daquilo que eu vivi e não de experiência dos outros, ou às vezes condenar a experiência de outro, tá? Então eu não gosto. Então eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui sobre os nossos irmãos católicos. Que tem muita gente que antigamente falava, porque a igreja católica não ensina, não lê Bíblia. Isso que eles aproveitam usar lá na velha história, séculos passados, onde a igreja católica era detentora de todo o conhecimento, mas já não é mais de uns anos para cá, nos próximos os séculos de hoje. Que tudo está aberto, todos têm conhecimento ao todo. Isso mudou há muito tempo. E hoje nós vemos que numa missa, eles lêem os Salmos responsorial, que tem um cântico sobre os Salmos. Eles fazem uma leitura do Velho Testamento, eles fazem uma leitura das cartas do Paulo, eles fazem a leitura do Evangelho, onde o padre vem e depois faz a sua homilia. Então, falar que na Igreja Católica não pregam a palavra ou não tem conhecimento da palavra é pura ignorância, é não conhecer o catolicismo. Tá? E a Igreja Católica também oferece cursos de teologia básica. Eu já fui formado no curso de teologia para leigos, 3 anos pela Igreja Católica. Então, assim, são coisas que às vezes é falada sem conhecimento. Então existem os pontos positivos. Aí voltando para a questão neopentecostal, as igrejas neopentecostais têm muito trabalho social, tá? Eles evangelizam, tá? Coisas que muitas igrejas e movimentos pentecostais já não fazem mais isso hoje, tá? Tem muitas igrejas aí, pentecostais, que hoje elas estão se aprumando aí vamos dizer assim, se elitizando. Tá? A verdade é essa.
já não vai mais para a rua. Outra coisa, o pastor neopentecostais, muitas das vezes, eles estão no meio do povo, abraça o povo, visita o povo, cuida do povo. Eu vejo isso muito pouco no movimento pentecostal, tá? Já existia isso no pentecostal, onde muitas pessoas que aderiram ao movimento pentecostal eram pessoas muito humildes, né? E eu vejo no neopentecostal muitas pessoas humildes, tá? Tem pessoas que vão numa igreja neopentecostal que ela jamais entra na igreja onde eu entro. Porque a igreja onde eu estou é um bairro situado melhor, é um bairro que, né, para os carros aí mais bonito, as pessoas se vestem bem, a pessoa vestida mal ela nem entra. Isso eu acho um problema das igrejas. Aí você fala, mas por isso que tem igrejas em vários bairros. Sim, de fato é verdade. Mas eu acho que isso é um problema, porque tem muitas igrejas se elitizando, tá? Eu sou uma pessoa classe média baixa, eu depende do lugar que eu for, eu não vou me sentir confortável. Tá? Eu vejo que nas igrejas neopentecostais tem muito desse povo que é humilde. Eles falam, as pessoas que julgam só falam da teologia de prosperidade, que eu já falei aqui que é como um erro. Mas eu acho que eles não veem o lado bom por eles não conhecerem. Tá? Eles têm um culto de prosperidade na segunda-feira, aonde eles podem acrescentar todos esses que o acusam de heresias, né, de falsos ensinos. Mas eles também oram pelas pessoas, fazendo uma oração. Olha, traz aqui a sua carteira de trabalho, nós vamos fazer uma oração para que Deus abra as portas para você. Eu já vi, constatei muitos milagres. Eu já vi nas igrejas neopentecostal, pastores, apóstolos, abraçar pessoas cheias de lepra. Eu vi, ninguém me contou, isso não é heresia, isso eu não estou falando aqui só para defender, eu estou falando de fatos, a gente está falando de fatos aqui. Porque quando uma pessoa fala e acusa, é muito fácil você acreditar no que ela fala, né? E às vezes quando a pessoa fala algo como eu estou falando, às vezes você não acreditar porque você acha que está defendendo. Não é, eu estou falando de fatos que eu vivi. Abraçar pessoas leprosas e depois de uma semana essa pessoa ser curada. Então assim, eu vejo o movimento pentecostal muito hoje, eles acreditam que os dons continuam de cura, de libertação, fala que é para levar o evangelho, não vejo uma oração de cura. Só vejo, Deus, se o Senhor permitir que assim aconteça. A Bíblia fala que Deus deixou autoridade e poder no nome de Jesus. Vejo poucos igrejas pentecostais fazendo uma oração, já que eles acreditam que esses dons permanecem. A igreja neopentecostal faz orações sobre isso. Já constatei, já vi várias pessoas curadas, libertas. A família da minha esposa, a minha sogra, é fruto de igrejas neopentecostais, tá? Uma mulher super abençoada, de Deus, filhos todos transformados, restaurados em Cristo, né? Eu vejo que eles acreditam e eles põem em prática essa continuidade dos dons. Onde tem igreja que prega, que acredita na continuidade e não prega, não faz uma oração. Joga tudo no colo de Deus. Eu acredito que tem coisas que nós temos que falar, Deus, se for da sua vontade, seja feito. Mas Deus nos deixou autoridade e poder para nós levar o evangelho para a rua, né? Então, eu vejo que a verdade é o seguinte, muitos pentecostais eles se acham que eles são salvos, e eles não falam isso claramente. É quase igual o Jeová e quase igual a congregação cristã, tá? A verdade é essa, tá? Se bobear, eles falam que só há salvação lá, tá? Não, porque tem uns estudos que é... Mas, sim, é verdade, a igreja ela vem de vários anos trazendo estudos teológicos, né, trazendo conhecimento, cultos de ensino. Não estamos falando contra isso. Mas estou falando que o movimento pentecostal, ele também traz muito disso. Eu comecei a falar de segunda. Eles têm um culto que de quarta é da família. Qual que é o problema? Você tirar um dia para você fazer o culto da família. Domingo, essas igrejas elas são totalmente voltadas à adoração. Uma coisa que eu vejo muito no neopentecostal e vejo pouco no pentecostal. No neopentecostal eles começam o culto, eu vou falar com propriedade, são 20, 25 minutos onde as pessoas ficam de pé e incentiva elas e leva elas a um nível espiritual para elas estar orando. Olha, fecha os teus olhos agora, fala com Deus, aí a pessoa começa a falar, a orar, pede perdão a Deus agora pelos seus erros, seu pecado, entra na presença de Deus. Então, as pessoas ficam 20, 25 minutos ali orando, buscando. Seja novo na fé, seja mais amadurecido, seja que tem fé para comer carne ou para comer legumes, não importa. A pessoa está ali e na maioria das vezes, a maioria das pessoas fecha os olhos. E ali ela procura do jeito dela, do conhecimento dela, se entregar a Deus. E ali ela fica orando 20, 25 minutos, depois tem um louvor de palmas.
Tem muitas das vezes eu vejo muitas igrejas, movimento por aí, que as pessoas ficam de olho aberto, os louvores da igreja inteirinho. Raramente tem um momento de a pessoa fechar os olhos, entregar, olhar para ela mesma, fazer aquela oração ali, se envolver realmente na presença de Deus. Então, o movimento neopentecostal, ele é saudável sim, tá? Não é só isso que as pessoas falam, não, que só pede, porque as pessoas só veem isso, só pede dinheiro. Será que nas outras igrejas não pede, não? Deixa eu então levantar aqui para você uma questão. Olha a igreja que você participa, tá? Quantas pessoas tem nessa igreja? Tira uma base, quantos dali deve ser dizimista? Vê se o prédio é alugado ou não. Vê mais ou menos o que essa igreja deve gastar de água e de luz. Você é uma pessoa inteligente, você sabe como isso acontece. Presta atenção, o que eu estou falando aqui é de fatos. Eu não estou aqui falando isso para incentivar ninguém a olhar só coisa ruim, não. Eu estou usando desse conhecimento, desse entendimento para falar sobre o movimento. Aí você olha, vê quantas pessoas participam, o que ela deve pagar de água e de luz, o que o pastor deve receber, porque tem direito, a Bíblia fala sobre isso. Será que tudo aquilo que entra naquela igreja, tudo aquilo é gasto? Muitas igrejas não são. Sobra muito dinheiro daquela igreja. Aí você multiplica o que sobra dessa igreja, o que sobra de todas as outras também. Isso eu estou falando de igrejas que já estão estabilizadas. Olha quanto que vai sobrar daquilo que entrou de dízimo e de oferta de todas essas igrejas. E todo esse dinheiro, onde será que ele fica? Você acha que as igrejas não investem esse dinheiro? Você acha que as igrejas não procuram ter uma segurança financeira quanto a isso? Procura. Então não adianta a gente olhar só para o outro, né, e querer julgar. Todas as igrejas vai ter problema. Então, eu acabei de falar do exemplo da Assembleia de Deus de Curitiba, que estão falando por aí. Não é eu que estou acusando, estão falando. Teve problemas lá nos Gideões, que todo mundo sabe, né? Nos Gideões, muitas das vezes, as pessoas pregavam lá, ficavam fazendo barulho de helicóptero no microfone, jogavam terno nos Gideões. Então, você está entendendo? Então, assim, você querer amenizar a situação e falar que uma igreja tem menos do que a outra, eu não sei se isso é saudável. Então eu quero falar do que é saudável. Então, no movimento neopentecostal, tem muitas coisas, como eu descrevi, usei a Bíblia para falar sobre isso, são saudáveis. Mateus 12, 22, Jesus fala sobre aquela passagem que quando ele expulsa o demônio do rapaz cego e mudo, que ele, você faz isso por Beelzebu, né? Ele fala, não, se eu faço isso é pelo Espírito de Deus, como que um reino dividido vai subsistir? Então, eu acredito sim que o Espírito de Deus usa e atua na vida de muitas pessoas. Eu vi gente falando aí, nossa, olha, parece mentira. Não, lá tem muita gente sim que vai se salvar, mas sai daí e procura uma igreja, né, mais correta. Poxa, a pessoa se converteu lá, conheceu Jesus lá, tá andando lá saudável e não vai ser saudável agora para ela pro resto da vida? Então, não estou defendendo práticas errôneas de nenhum movimento, seja neopentecostal, seja pentecostal, seja tradicional, seja católico, seja o que for. Não estou defendendo, é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre os pontos que os movimentos têm que são saudáveis. Então, o ponto, e aqui nós estamos falando do movimento da neopentecostal, tem pontos saudáveis? Tem. Tem, como esse que eu descrevi aqui. Eu vejo os pastores muito no meio do povo, orando, buscando ali a Deus, abraçando as pessoas, né? Tendo um carinho, um cuidado, evangelizando. Eu tenho um rapaz da minha família que até hoje faz parte do Ministério Neopentecostal, casado com a prima da minha esposa. Primos aí, né? Com primos, né? Toda vez eu ligo para ele, eu vejo postando, tá na casa de alguém, tá visitando, tá cuidando das ovelhas. Então, assim, irmãos, é saudável o movimento neopentecostal? Sim, é saudável. Muitas coisas que eles ensinam estão baseados sim na Bíblia, aqui ó, a Bíblia Thompson, tá baseado sim na palavra de Deus. Cometem erros como qualquer outras pessoas e outros ministérios? Cometem. Quem não comete? Eu cometo. É aquilo que nós falamos no nosso estudo. A pessoa que se acha perfeita, só de ela chegar numa igreja, a igreja não é mais perfeita, porque nós somos imperfeitos. E na palavra de Deus, nós vemos várias igrejas, de Éfeso, de Laodiceia, né? Vomitar-te-ei da minha boca, né? Que também tinham os seus problemas.
né, que também tinha suas dificuldades, os seus erros. Porém, o importante é nós orarmos para que haja o crescimento, fazer as nossas orações, que às vezes nós vemos o irmão numa dificuldade, ou o ministério que nós estamos, que há todos esses contextos, a gente está buscando a Deus, ser resiliente a isso e confiar que é uma igreja invisível, que essa que é a igreja importante, não a local. Eu estou na igreja, eu posso dizer, desde quando eu nasci, desde o meu catolicismo até a minha vinda para igrejas protestantes evangélicas. Por quê? Porque eu sempre gostei de igreja. Sabe igual tem gente que gosta de sair e jogar futebol? Eu gosto de estar na igreja. Então, eu não olho também para essas coisas. Eu sei que Deus, Ele opera, porque eu sempre acreditei nesse Filipenses, seja por porfia, por contenda ou por discórdia, vai ter em todo lugar. Mas o importante é nós estarmos olhando para Cristo. E nós reconhecermos que existe sim algo saudável, algo bom, algo que contribui. Olha o espaço que essas igrejas hoje estão na mídia. Ah, mas a maioria dos espaços é para pedir o dinheiro. Tá, se você não concorda, você não dá, ponto final. Mas tem pessoas que acreditam e concordam e fazem. Acredito que aqui no movimento a fé dela, ela se sente saudável. Olha, fez eu lembrar que eu estava terminando, mas tem que contar. Quando eu fui pastor de uma igreja neopentecostal, veio um outro rapaz de uma outra igreja que era mais assíduo na questão de dinheiro do que na onde eu estava. Ele ficou conosco lá, gostava, orava, adorava a Deus, falava com Deus. Sabe o que ele falou para mim um dia? Eu nunca esqueço. Falou assim, pastor, eu estou indo embora. Estou indo embora porque eu me sinto mais à vontade lá, onde tem mais propósito, onde tem mais campanha. Falei para ele, tudo bem, meu irmão, Deus te abençoe, que você apenas firme a sua fé em Cristo, na palavra, e continue exercitando a sua fé. Então, nós temos que entender que Deus, na minha opinião, Ele tem um modo dele de trabalhar, independente daquilo que eu e você acha. Tá? Independente daquilo que a gente acha. Quando o profeta Isaías falou assim, para Ezequias, arruma sua casa que você vai morrer. Deus tinha liberado uma palavra para o profeta Isaías para avisar Ezequias que ele ia morrer. Uma oração que Ezequias fez mudou. A vontade de Deus era que Ezequias morresse, não morreu mais. Deu mais 15 anos de vida para ele. Então, Deus, Ele trabalha na continuidade da nossa fé. Deus trabalha de acordo com o nosso dia a dia, como está o nosso coração. E que o que Deus quer? Que a gente venha crescer, amadurecer. Se determinado lugar que essa pessoa está, se ela não vai atingir esse amadurecimento, tudo bem, Deus no tempo dele, no modo dele, que leve essa pessoa para qualquer outro lugar para ela se amadurecer. Eu também tenho mente aberta quanto a isso, eu não sou fechado a isso. Deus pode fazer isso. Mas eu não posso olhar achando que o movimento neopentecostal não é saudável. Ele é saudável sim e contribui muito sim para que muitas pessoas foram para Jesus, foram batizadas, foram libertas. Hoje pode estar em outras igrejas, ou podem estar lá e estão servindo a Deus. Nós temos que parar com isso. Tem muitas igrejas que surgiram em 1910, 1911, ou até antes disso, né? Até antes disso. Eles acham que são mais de Deus do que as outras. Não concordo com isso. Todo lugar temos as dificuldades. Vamos olhar para Deus, vamos olhar para Cristo e mais que isso, ser resiliente. E digo para você, nunca abandone a tua igreja. Se você acha que o seu tempo daquela igreja, daquela fé que você está vivendo naquele momento, passou e que você tem que ser levado para um outro momento, que Deus direcione a sua vida, que te leve para um outro lugar, que te leve para uma outra igreja, onde você dá continuidade na sua fé, no seu crescimento. Sempre analisando as escrituras sagradas, tá bom? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.